Fala pessoal, aqui é o Kizar Snap trazendo mais um vídeo para vocês aqui no meu canal do YouTube. Hoje eu vou tentar começar um quadro novo aqui no canal chamado Snap Talk, que é um vídeo, em vez de ter deck, eu vou comentar e fazer alguns comentários sobre o jogo, alguns detalhes do jogo. Já fiz alguns vídeos nesse formato, mas ainda não tinha decidido o título, que é o que eu faço sobre 5 dicas de como pegar o infinito. E o outro vídeo que eu falo sobre o panorama geral e falo se o Snap tem algum futuro ou não. Se vocês não assistiram esses dois vídeos, vai procurar no canal que tem esses dois vídeos para assistir. Esse aqui, como vocês podem ver pelo título e pela thumb, o tema referente às cartas de custo 4. Eu quero fazer alguns comentários e dizer a minha opinião sobre como os desenvolvedores estão tratando o custo 4 dos últimos meses para cá e nos próximos 2 meses, já que já saiu o datamine com as cartas novas que a gente vai ter em dezembro e em janeiro. Mas antes de começar o vídeo, peço que você se inscreva no canal, é de graça, clica aqui embaixo, clica também no botão de gostei, se você está gostando do vídeo até aqui, deixa o like, fortalece o canal, ajuda o canal a crescer. E agora a gente vai para o tema do vídeo, que é os custos 4, o problema que o custo 4 tem no Marvel Snap. Contextualizando, né, todo mundo sabe que o Marvel Snap tem de custos 1 a 6, né? São 6 turnos, com 1, 2, 3, por aí vai de energia. E normalmente a gente tem cartas de custo 1 até custo 6, com algumas poucas cartas tendo um custo fora disso. Né? Aqui o 0 a gente tem a Vespa e o Jaqueta Amarela, que é custo 0. E no custo 6 a gente tem a Def e o Arisen, que são custo 6+. Mas de resto, as cartas variam de custo 1 a 6. E hoje eu vou comentar mais especificamente sobre o custo 4, que é um custo que está tendo problemas com os desenvolvedores desde lá do mês de agosto. Foi um custo que passou por pelo menos os meses de agosto até outubro, foi o custo menos usado no jogo, o custo que menos entrava nos decks. Deu uma mudada agora em novembro com a adição do deck de surto, mas eu já vou chegar aí. O custo 4, como vocês estão vendo aqui, eu estou selecionado no custo 4. Atualmente eu só não tenho dois das cartas de custo 4 que existem no jogo, que é o Malekith, que é a carta dessa semana, que eu estou gravando o vídeo aqui, não sei quando você está assistindo esse vídeo, mas eu estou gravando esse vídeo aqui na semana do lançamento do Malekith. E o Antivenom, a última carta do mês de outubro. De resto eu tenho todas as outras cartas de custo 4 já lançadas no jogo até agora. E comentando sobre o custo 4, ele foi o custo, como eu disse agora há pouco, o custo menos usado no mês de agosto, setembro e outubro. Principalmente setembro e outubro. A gente teve em agosto o começo do nerf no deck de Arisen, né? Teve mais um nerf no Blob e o nerf do Arisen, que fez ele começar a ter 15 cartas. Então não apenas o custo 4, mas as cartas pesadas, né? Custo 4, 5 e 6 começaram a diminuir o uso. Os decks começaram a usar muito mais cartas de custo 3 para baixo, desde o nerf no Arisen, que era basicamente um deck de cartas pesadas por causa da energia extra. Era um deck que usava bastante cartas pesadas e era um deck dominante no meta, mas quando ele tomou um dos nerfs nas cartas em volta e depois no próprio Arisen, esse deck começou a aparecer menos. Com isso, as cartas de custo alto começaram a aparecer menos e cartas de custo baixo foram sendo lançadas fortes e que foram impulsionando os arquétipos e cartas de custo baixo. Né? Tanto que no mês de agosto as cartas mais usadas foi a Kate Bishop, deixa eu colocar aqui. Kate Bishop, a carta do passe do mês de agosto. E também a outra carta mais usada foi o Marvel Boy. Aqui, ó, deixa eu escrever aqui Marvel Boy, tá dando uma travadinha. Aqui o Marvel Boy 3-1. Ambos são cartas que foram focadas em buffar cartas de custo baixo, né? A Kate Bishop ela é uma carta de custo 2 que gera cartas de custo 1 e o Marvel Boy é uma carta de custo 3 que buffa cartas de custo 1. Então aí a gente começou a ter um meta cada mês com mais decks com cartas de custo baixo. Tanto que chegou a ter decks que basicamente só tinham cartas até custo 3. Tinha algumas versões de Tena que só usavam cartas até custo 3. Deck de movimento, que algumas pessoas nem usavam o Randall, ficava até o custo 3. Deck de bounce só vai até o custo 3. Ou quase todas as cartas eram custo 3, tendo uma ou outra carta finalizadora que normalmente era o custo 5 ou custo 6, que normalmente são os finalizadores. Isso fez basicamente as cartas de custo 4 entrarem no limbo. Basicamente os decks ou eram quase 9 a 10 cartas de custo 3 e as 2 ou 3 cartas de custo 5 ou 6 funcionando como os finalizadores. Como, por exemplo, deck de destruição.
Com exceção do Shang-Chi, que foi a única carta, na verdade só teve 3 cartas de custo 4 que continuaram entre as 20 mais usadas. Ela é o Shang-Chi, que até hoje é a carta de custo 4 mais usada do jogo, e não acho que isso vai mudar tão cedo. E basicamente o deck de destruição. Você usa cartas até custo 3, depois as últimas cartas são todas praticamente custo 6, tirando o Shang-Chi nas versões que usam o Shang-Chi, mas as que não usam Arminzola, Null e Def, que são todas da categoria 6+. Então você basicamente, tirando as versões de Shang-Chi, você pulava o custo 4 e só tinha cartas até custo 3 e depois só os finalizadores de custo 6. Deck de movimento, a mesma coisa, você vai até o custo 3 de cartas e basicamente algumas versões usam o Homem-Aranha 2099, outras usam com o Randall. Basicamente é um finalizador de custo 5 e um finalizador de custo 6. Não tem carta de custo 4 no deck de movimento. Bounce, então, nem usa carta acima de custo 3. Basicamente o único arquétipo que continua tendo cartas de custo 4 dentro do seu núcleo, que era essenciais, é basicamente o deck de descarte, como vocês podem ver aqui, o Drácula e a próxima Midnight. Deixa eu chegar lá aqui nela. Tá aqui. É o deck de descarte. Além disso, a gente também teve nerf, além do nerf do Ares, a gente também teve o nerf no War Machine, né? O combo dele com a Tempestade meio que morreu. E a gente também teve o nerf na Hela, né? Que usava também cartas de custo 4, que era a Jubilee, a Vaca do Inferno e o Black Cat. Então a gente teve os decks que usavam cartas de custo 4, Hela, War Machine e a Risen sendo nerfados e diminuindo o uso. E aparecendo mais e mais decks, como eu expliquei esses anteriores, que eram basicamente só usam cartas até custo 3 ou uma ou outra carta de normalmente finalizador de custo 5 ou 6. O que fez, como eu disse antes, o custo 4 cair num limbo. Que eles não são tão fortes quanto os finalizadores de 5 e 6, mas eles também não são tão baratos quanto os custos de 1 a 3. Então, o custo 4 para alguém colocar no deck precisava ter o efeito muito forte para compensar o alto custo no deck, o que não estava acontecendo, tanto que, como eu disse, nos meses de agosto até outubro foi o custo menos usado no jogo, tanto que os desenvolvedores, dá para ver em novembro e também pelos datamines de dezembro e janeiro, um foco em tentar trazer o custo 4 de volta para o jogo. A gente teve a adição do Surtur, né, a carta do passe aqui do passe. Ele é todo mundo sabe o efeito dele e ele basicamente é, foi trazido para valorizar as cartas de custo 4 e poder 10 que estavam bastante em desuso, né? O Atuma mesmo depois da mudança ele estava aparecendo muito pouco, o Cubezinho basicamente não aparecia, Tiford Mary muito menos, e o Crossbones, então o deck dele trouxe essas cartas de custo 4 que estavam bem sumidas do jogo. Além disso, no mês de dezembro a gente tem o lançamento de duas cartas de custo 4 e você tem o Doom 2099, que vai ser uma carta que vai focar em trazer cartas grandes para o jogo, já que o efeito dele funciona com basicamente você tem que só jogar uma carta por turno, então você vai querer jogar o mais forte possível, então claramente vai ser uma carta para focar em decks de cartas pesadas, é o que está precisando no jogo, o jogo está muito focado em decks de cartas baratas, só agora em novembro que começou decks com cartas mais pesadas a aparecer no meta. E a gente tem em janeiro vai ter 3 cartas de custo 4 só no mês de janeiro. Vai ter o Mercenário, você vai ter a Pedra da Lua, Moonstone, e você vai ter o Ares. Vai ser o mês que mais vai lançar cartas de custo 4. Mais da metade das cartas vão ser custo 4, basicamente. E basicamente o que está fazendo isso, você vê que os desenvolvedores estão focando em tentar fortalecer o custo 4, trazendo novos custos 4 e fortalecendo os custos 4 que já tem no jogo, porque basicamente se a gente for analisar as 3 últimas temporadas antes de novembro, agosto, outubro, todas as cartas que lançou nesses meses com custo 4 foram usados muito abaixo do que os desenvolvedores pensavam, tanto que 2 dessas cartas tiveram que ser bufadas no mês de lançamento. A gente sabe, se uma carta é bufada no mês que ela lança, é que ela lançou fraco. Se é nerfado como surto, é que veio muito forte. E se é bufada no mês que lança, é que veio muito fraco, muito abaixo do que os desenvolvedores queriam que usasse. Basicamente, no mês de setembro, a gente teve a carta do passe tendo que ser bufada, né? O Aranha Simbionte foi lançado 4.6, ele passou para 4.7. E no mês de outubro a gente teve a Misery, que lançou 4.7, tendo que ser bufada para 4.8. 2 cartas de custo 4 que ficaram abaixo do que os desenvolvedores achavam que a galera ia usar.
Bom, começando no mês de agosto, só teve uma carta de custo 4 sendo lançada, que foi o Wicano. O Wicano ele não chega a ser uma carta ruim, mas ele cai naquele grave problema do RNG. Se você não consegue atender a condição dele, normalmente o deck dele não funciona, porque normalmente o deck dele tem que ser feito em volta dele, e se ele não acontece, o deck basicamente não vai para frente. Então ele, de todas as cartas que dependem de RNG, dificilmente consegue ser muito usada, chega a ser meta. Então o Wicano ele é aquela eterna promessa, a galera faz deck em volta dele, só que o problema do RNG sempre trava e o Wicano nunca consegue ser um meta opressor, ele nunca consegue ser Tier 1, ele normalmente ou é Tier 3, ou no máximo Tier 2, ele fica ali comendo pelas beiradas, mas ele nunca consegue ser um Tier 1, por exemplo, no meta. Aí no meio de setembro, a temporada dos Aranhas, a gente teve 2 cartas de curso 4, o já mencionado Aranha Simbionte, que teve que ser buffado no mês que lançou, e a mecânica dele é uma mecânica muito fácil de ser counterada, né? Principalmente decks que usam Clog, coisa de jogar porcaria no lugar dele, ou Cosmo, ou Alive. Os combos que a galera faz com o simbionte, eles são muito fáceis de prever. Então ele foi uma carta de custo 4 que também ficou muito abaixo do que os desenvolvedores apareciam. E outra carta que basicamente todo mundo achou que ia ser muito forte, criar uma cópia com o mesmo poder dela. Mas basicamente essa carta não vê jogo. Ela foi lançada e basicamente sumiu. É o Aranha Escarlate, outra carta de custo 4, que basicamente não aparece mais no jogo. E no mês de outubro a gente só teve mais uma carta de curso 4, que foi a Misery, com um efeito que pode ser forte quando pega, mas que também teve que ser buffado no mês que lançou. E basicamente, inclusive, eles vão trazer ela de volta. Vai ter uma carta aparecendo no Spotlight em tempo recorde. Ela foi lançada em outubro e ela já está programada para voltar no mês de janeiro. O que mostra como os desenvolvedores querem que ela seja usada, mesmo que ela tenha ficado muito abaixo. Que ela recebeu o buff, ela vai voltar rápido no Spotlight. Isso mostra que ela está sendo muito menos usada do que os desenvolvedores esperavam que ela seria usada. Mostrando essa dificuldade que está tendo em fazer os custos 4 emplacar. Mas por que isso? Porque basicamente o custo 4 ele fica num limbo que eles não podem ser tão fortes quanto os custos 5 e 6, porque senão seria muito quebrado. Porque se eles são fortes como sinalizadores e com esse custo baixo, ninguém usaria as cartas de 5 e 6. Então as cartas 4 nunca podem ser tão fortes quanto as de 5 e 6. E ao mesmo tempo elas não podem ser tão fracas quanto as de custo 1, 2 e 3. Porque se elas tiverem ou um poder parecido ou menor, não compensa usar. O custo é muito alto, então é melhor você usar as cartas de custo 3 e custo 2. Por exemplo, no custo 3 a gente tem a Sage, que é uma carta muito forte. Atualmente um dos custo 3 mais forte do jogo, é muito forte. A gente tem outros custos 3 extremamente fortes, que acabam tomando o lugar dos custos 4. Então se o custo 4 for muito forte, ele não vai ser quebrado e não vai poder ser lançado, porque vai atrapalhar o custo 5 e o custo 6. E se for muito fraco, ele não vai ver jogo, porque ninguém vai colocar no deck, porque ele vai ser muito custoso. Então ele vai perder espaço para as cartas de custo 2 e custo 3. Então o custo 4 está sendo um custo que os desenvolvedores estão tendo muita dificuldade em lançar uma carta que seja forte e dominante no meta. A gente já tem 3 meses que basicamente uma carta de custo 4 foi uma carta Tier 1, assim, o deck dela foi Tier 1. A gente teve agora o Anti-Venom no final. Ah, eu falei errado, não foi só uma carta em outubro de custo 4, foram duas, foi o Anti-Venom também. O Anti-Venom, ele apareceu na semana que ele lançou, mas já ele já está caindo em desuso. Faz 2 semanas que ele lançou e ele já começou a diminuir muito o uso dele. Ele é uma carta que depende muito do Luke Cage, às vezes o Luke Cage não vem. O deck dele de Tóxico ainda é um pouco forte, basicamente foi o deck dele que mais se sobressaiu. Mas com o passar das semanas ele é um deck que tem caído em desuso. O Malekith ele deu uma surpreendida. Eu não peguei ele, então eu não consigo dizer de experiência própria, mas o que eu tô vendo de decks caindo contra mim e nos vídeos que eu assisto de outros produtores de conteúdo, o Malekith ele tá sido uma surpresa boa. Ele tem aparecido sendo mais forte, inclusive eu acredito que ele seja melhor que o Anti-Venom, inclusive. Para mim ele é mais forte que o Anti-Venom, inclusive ele tem menos de 1 de poder porque o efeito dele é melhor que o do Anti-Venom.
E pode ser que ele fique mais tempo no meta. O problema é que a gente sempre tem que esperar uma ou 2 semanas depois que a carta lança, porque você tem um hype, né? Todo mundo tá querendo jogar com a carta, todo mundo gosta de jogar com novidade, então a gente tem que esperar a semana que vem ou mais uma para ver se ele vai realmente se manter no meta. Mas ele é uma carta que surpreendeu positivamente, não esperava tanto dele e ele tá mostrando mais serviço do que eu imaginei que ele ia ter. Agora, outro comentário que eu queria fazer é sobre o poder base das cartas, né? Toda carta, é, com exceção do custo 5 e o 6, que o custo 5 e o 6 tem um poder muito variado, podendo ter cartas com poder 0, né? No caso do 5, você tem o Homem de Ferro, que é 0, e você tem, sei lá, o Caveira Vermelha, que tem 14, e no custo 6 mais ainda, você tem cartas com custo 0, com poder 0, né? Null, Blob, Taskmaster, e ao mesmo tempo você tem cartas com 20 de poder, como o Infernalta, 14 como o Giganto, 12 como a Death, enfim. Esses dois custos têm poderes muito variados, não tem uma curva mais fechada, mas do custo 1 ao custo 4 você tem uma curva mais fechada do poder base das cartas. O custo 1 é o 2. Normalmente as cartas de custo 1 vão ser a maior parte delas são 1, 2, porque tem um efeito ok. Quando o efeito é muito forte, elas acabam tendo menos de 2 de poder. O Sunspot é um 0, a Silver Sable é um 0, o Homem-Formiga é um 1, e por aí vai. E as que tem um poder acima de 2, que tem 3, 5 e 7, tem um efeito restritivo, né? O Web Animal é 7, então, mas ele tem uma restrição que ele só pode jogar até o turno 3, depois você não pode jogar onde ele tá. A Titânia tem que você não controla e você pode acabar dando ela pro inimigo. O Hydra Bob ele vai mudando, mas você não controla pro lugar onde ele se mexe. E por aí vai. Então, normalmente, quando tem mais de 2 de poder, a carta tem um efeito restritivo. E no custo 2 é a mesma coisa. É o 3. Todas as cartas de custo 2, que é muito forte, tem menos de 3 de poder. As OK tem 3 de poder. E as que tem um efeito muito restritivo tem acima de 3. Lagarto, Silk, Agente Venom. O custo 3 é a mesma coisa, apesar do custo 3. É para não me estender muito, porque essa aqui é mais falada do custo 4, mas do custo 3. Ultimamente tem mostrado que ter 3 de poder é muito fraco por custo 3. Tanto que eu acho que o Mobius tinha que receber um buffer, assim, tinha que ser no mínimo 3-4, 3-5. Ele é uma carta boa, mas ele não vê jogo porque tem que gastar um turno com ele, é muito complicado. Então o custo 3 é mostrado que no mínimo as cartas têm que ter poder 4 ou 5, dependendo do efeito. E o custo 4 está tendo a mesma coisa. 6 de poder está sendo complicado para ser um poder base para o custo 4, porque eles não estão compensando. Então, quase todas as cartas que lançou de custo 4 no último mês, com exceção acho que do Aranha Escarlate, todas têm 6 para cima. Tem a Misery com 4-8, o Aranha Simbionte que começou 6 depois foi para 7, o Icano tem 7, o Antivenom tem 7, e o Malekith foi o único que 6, e não sei, eu não ficaria surpreso se ele ganhasse um buff e fosse para 4-7 também. Mas ele eu acho que vai manter o 4-6, que o efeito dele tá bonzinho. Então as cartas de 4 terem poder 6, é só se o efeito for muito bom, como o caso da Gwenpool, do Iron Lad, do Malekith, do War Machine, para compensar, porque senão não compensa a carta jogada. Você tem que ter no mínimo 7. Tá tendo que ter 7 no mínimo para compensar jogar uma carta de custo 4. O melhor exemplo disso é o Homem Coisa. Quando ele era 4-6, ele era muito pouco usado, ele só ganhou 1 de poder a mais e saltou a quantidade de decks que usam ele. Às vezes 1 de poder pode não parecer, mas faz muita diferença. Muita gente acha que não faz, mas faz. Então o Homem-Coisa ele ficou muito mais útil quando ele ficou 4-7. Então eu acredito que o 7 vai ser a nova base do poder 4. Só tendo abaixo de 7 a carta tem que ter um efeito que compense isso. Porque se o efeito não for forte e ele só tiver 5 ou 6 de poder, a galera não vai usar. Não está mais compensando cartas de custo 4 abaixo do poder 7. A não ser que o efeito seja muito forte para compensar isso. Mas basicamente é isso. Vamos ver se os desenvolvedores vão conseguir trazer nos próximos custo 4, que a gente tem bastante custo 4 para vir. A gente tem mais 5, 2 em dezembro e 3 em janeiro. Então você vê que os desenvolvedores estão querendo trazer o custo 4 para o jogo. Vamos ver se eles vão conseguir, né? Mas eu vou deixar para comentar as cartas novas quando eu fizer os vídeos dos spotlights de cada mês.
Mas vamos ver se eles vão conseguir trazer o custo 4 de volta para o jogo, que ele está bem abaixo. É um custo que está sendo complicado. E como eu disse, ele fica naquele limbo de se ele for fraco, ele não vai compensar e a galera vai querer só usar custo 2 e 3. E se ele for muito forte, ele não pode ser muito forte, senão vai fica quebrado fácil, porque vai substituir o custo 5 e o 6. Então eles não podem ser tão forte quanto um finalizador de custo 5 ou 6, mas se o efeito não for útil o suficiente ou forte o suficiente, ninguém vai querer usar o custo 4 por causa do custo alto da carta. Bom, espero que isso aqui tenha sido informativo. Se vocês gostaram desse formato, se é mais um formato comentário, que eu faço um comentário sobre uma característica do jogo, um cenário, monetização, poder das cartas, balanceamento, e vocês gostaram, deixe um comentário dizendo se vocês gostaram desse modo e se querem mais vídeos desse formato, e temas também para eu trazer nos próximos vídeos de Snap Talk. Então, se você tem um tema que você quer que eu comente, deixa aí no comentário. Agora para finalizar o vídeo, não esquece de se inscrever e ativar os sininhos para receber todas as notificações. Deixa o like para fortalecer o canal, é de graça, é só clicar aqui embaixo. É, Assiste os outros vídeos que já estão disponíveis no canal. Compartilha com mais pessoas para que mais pessoas conhecem o canal. Eu vou ficando por aqui. Obrigado pela atenção. Falou. Até o próximo vídeo.